Esse programa contém dramatizações de eventos reais. Alguns nomes e dados foram alterados. Eu não sabia onde estava me metendo. Me joguei numa piscina cheia de tubarões. Billy Quinn agora vive sobressaltado. Eu era agente da ATF e ganhei no território deles. Eu me tornei membro efetivo dos Mongols. Os Mongols são uma das gangues de motociclistas mais violentas dos Estados Unidos. Eles tinham essa reputação, a reputação de violentos. Eles só pensavam em violência. O tempo não para. Ele precisa interpretar o personagem e conseguir provas suficientes para satisfazer seus chefes, ou corre o risco de ter sua investigação cancelada. Ele se infiltrou sabendo que era policial. Podia morrer a qualquer momento. Trabalhar infiltrado usando disfarces e muita discrição é a única maneira de capturar os criminosos mais perigosos. Mas para aqueles que escolhem uma vida dupla, o sucesso tem um preço. Infiltrados. Abril de 2002. A tensão entre as gangues de motociclistas Mongols e Hells Angels torna-se mortal num cassino em Laughlin, em Nevada. Durante a briga, um Mongol e 2 Hells Angels foram mortos. As câmeras de segurança do hotel gravaram a batalha. Roger Pinney, visto aqui sendo esfaqueado inúmeras vezes, era o presidente nacional dos Mongols na época. Ele diz que a violência não é obrigatória, segundo as regras das gangues, mas algumas vezes é inevitável. Nós aprendemos a ficar na defensiva, sempre na defensiva, mas se somos atacados, partimos para cima. A luta armada em Laughlin mostrou ao mundo como os Mongols se tornam violentos. Mas os agentes federais haviam travado sua própria guerra contra a gangue há muitos anos. Los Angeles, fevereiro de 1998. O agente especial Billy Quinn trabalha há 17 anos na ATF, a Agência Federal de Combate ao Contrabando de Bebidas, derivados do tabaco e armas de fogo. Durante seu trabalho em Los Angeles, Quinn recebe uma ligação que mudará sua vida, do agente da ATF, John Ciccone. O telefone tocou e John Ciccone estava na linha. E aí, ele disse: "Ei, Billy, por que você não tenta se infiltrar no meio dos Mongols?" Reconstituição. Os Mongols não são a gangue de motociclistas mais conhecida dos Estados Unidos, mas para a polícia é a mais temida. A ATF tem motivos para acreditar que os Mongols são responsáveis pelas brigas e assassinatos entre motociclistas mais violentos de Los Angeles. Mas a polícia de Los Angeles não conseguia ligar os Mongols aos seus crimes. Naquela época, Quinn estava infiltrado entre os membros dos Hells Angels. Ele já se parecia com os Angels e usava uma moto fornecida pela ATF. Deixou o cabelo e a barba crescerem e trocou o nome para Billy St. John, com uma identidade falsa criada pela ATF anos antes. Quinn tinha as condições perfeitas para se infiltrar entre os Mongols. Eles eram muito violentos e Ciccone queria acabar com aquilo. E quando ouvi as histórias que ele me contou sobre o que eles estavam fazendo em Los Angeles, eu quis dar um jeito neles. O agente especial Billy Quinn e o agente do caso John Ciccone começam a investigação. Quinn vai trabalhar como infiltrado na gangue. Ciccone vai cuidar da parte administrativa no escritório. Essa investigação não tem orçamento nem tempo específico para durar. São apenas 2 agentes trabalhando intuitivamente. O plano: infiltrar-se na sede dos Mongols em San Fernando Valley, uma das 21 sedes em todo o país. O que a gente queria era ficar perto do clube. O lugar onde os caras compravam as armas para o clube, o lugar onde compravam drogas para o clube. Queríamos identificar e, quem sabe, até ver alguns dos ataques que aconteciam lá.
Como sinal da força do adversário, eles se referem a esse caso como Operação Ivan, em homenagem a Ivan o Terrível, o czar que derrotou Gengis Khan e sua tribo de mongóis no século XII. Gengis Khan conseguiu tudo o que ele queria. Ele literalmente tomou conta de tudo, até do país. É por essa razão que esses grupos se autodenominam mongols. O procurador federal Jerry Friedberg vai abrir o processo se os agentes conseguirem as provas. É uma coisa difícil de fazer porque eles não falam sobre suas atividades criminais com pessoas de fora com quem não é membro. Uma das melhores formas de conseguir isso, se tivermos a pessoa certa, é infiltrar essa pessoa dentro da organização criminosa. Não surpreende que a ATF tenha escolhido Billy Quinn. Eles sabem que Billy aguenta o rigor do submundo dos motociclistas delinquentes, o isolamento extremo, a pressão, a paranoia e o perigo. Ele passou a maior parte dos seus 17 anos na ATF infiltrado. Eu me infiltrei em quase todos os grupos racistas dos Estados Unidos, da Ku Klux Klan aos skinheads. E como muitos dos mongols, Quinn é veterano da Guerra do Vietnã. Eu era jovem, muito jovem, na primeira vez que eu vi uma porção de gente morta. Eu digo isso porque esse fato mexe com o autocontrole de qualquer pessoa. Apesar do seu passado, Billy Quinn não tem ideia do que o espera. Ele vai se infiltrar no interior da gangue de uma maneira absolutamente inédita. A primeira tarefa de Quinn é ser apresentado aos mongols, sem levantar suspeitas. Março de 1998, um mês de investigação. John Ciccone leva Quinn para conhecer uma possível informante chamada Sue. Uma mulher disposta a introduzir um agente infiltrado na sede da gangue em San Fernando Valley. Eu me encontrei com John Ciccone no Rose Bowl. Nosso plano era ficar por aqui e esperar uma informante secreta, Sue, que ia nos levar a Tohunga para conhecer os mongols. Quinn já trabalhou com informantes secretos. Ele sabe que essas pessoas muitas vezes mudam de lado ou falam demais sobre o que estão fazendo. Eu tenho muita experiência com eles, e de forma bem variada, desde minha identidade revelada a bandidos, até pegarem meu dinheiro e sumirem para sempre. Com uma gangue perigosa como os mongols, a integridade do informante é fundamental. Mas Billy Quinn percebe na hora que Sue fala demais. Eu sabia desde o começo que aquela mulher ia ser um problema. Mas Sue acabará se tornando o menor dos seus problemas. Março de 1998. O agente da ATF, Billy Quinn, tenta se infiltrar na gangue de motociclistas mongols. Seu objetivo: juntar provas do comércio ilegal de drogas e armas. Tohunga é uma pequena cidade aos pés da montanha Angeles, ao norte de Los Angeles, e onde a gangue costuma se reunir em um bar chamado The Place. É aqui que Quinn vai ser secretamente introduzido à gangue por Sue, sua informante secreta. Era lá que ficava o quartel-general da sede de San Fernando Valley, bem ali, ó. Reconstituição. Vestido como motociclista, com uma longa barba e cabelo comprido, Billy Quinn entra no bar acompanhado de Sue. Eu vi 2 mongols encostados na máquina de música com cerveja na mão, e eles chamaram a minha atenção. Rancid Clayton e Rocky Martinez. Vestem roupa de couro, estão cobertos de tatuagem e carregam facas. Rancid usava um par de botas de motociclista. Ele mandou encravar 2 clavas que atravessavam a parte de cima das botas. Ele podia chutar alguém com aquelas clavas. 2 cervejas, por favor. Mais tarde, eu me aproximei dos caras com uma cerveja na mão e fui apresentado pela Sue. Eu disse: "Oi, muito prazer", e bati minha garrafa na dele. Ele retribuiu o cumprimento, mas não disse prazer em conhecê-lo, não disse nada, só brindou. Da minha parte, naquela hora, era o suficiente.
Sue cumpre sua parte apresentando Billy aos Mongols, mas não consegue que o convidem para andar de moto com a gangue. Nas semanas seguintes, Quinn começa a frequentar o The Place sozinho. Ele não é mais um estranho. Era o típico bar de gente bruta, rude, que bebe, joga sinuca e vive brincando. Não fazia um mês que eu frequentava esse bar e circulava no meio deles. Quando descobri como eles podiam ser violentos, eu vi esse pessoal brigando na frente do The Place, agredindo pessoas. Vi o medo estampado na cara daquela gente. Quinn se preparou para esse tipo de violência nas investigações que fez anteriormente. Quando eu me infiltrei no meio dos skinheads, eles costumavam pegar gatos na vizinhança. Eles tinham 2 pitbulls enormes e jogavam os gatinhos para eles. Eu não podia falar para os caras, vocês são um bando de doentes, eu tinha que me divertir com eles. Não demora muito até que o compromisso de Billy com a missão seja posto à prova. Ele precisa se defender com frequência de membros de outras gangues. Se eu tivesse de lutar, eu lutava. Os Mongols gostavam e eu fazia parte do jogo. Ao fazer parte do jogo, ele aprende o lema da gangue: pouco respeito e nenhum medo. Para interpretar seu papel, Quinn muda sua aparência. Deixei o cabelo comprido, a barba crescida, engordei e fiquei desleixado. Não é uma situação fácil para Quinn. A família sempre foi importante para ele. Ele idolatrava o pai, um agente da ATF, e tinha um relacionamento próximo com a mãe. Mas na vida real, a aparência imunda de Billy Quinn, divorciado e pai de 2 filhos, se torna um problema. Em uma reunião de pais e mestres na escola do filho, ele percebe que seu papel na investigação começa a afetar os filhos. Quando eu entrei na escola e fui falar com a professora, era óbvio que ela achava que estava falando com um gangster e queria se livrar de mim. Eu sabia que a minha aparência não afetava apenas a mim, mas afetava meus filhos também. Eu fiquei sem saber o que dizer. Levantei, peguei meus filhos e fui embora da escola. Os compromissos com a Operação Ivan o forçam a passar mais tempo com os Mongols do que com os filhos. Pela primeira vez, ele sente que esse caso pode cobrar um preço alto demais em sua vida familiar, mas sabe que precisa seguir em frente. Eu tinha de continuar. Alguma coisa me dizia que eu tinha que seguir em frente. No começo de abril de 1998, com apenas 3 meses de investigação, a equipe de infiltrados enfrenta o primeiro obstáculo. Ele está dentro da própria agência. Nos primeiros estágios, não conseguimos provas incriminatórias. A gente precisava de mais tempo até os caras se abrirem e começarem a falar sobre suas atividades ilegais. Os dirigentes da ATF dizem que se for para investir dinheiro nessa investigação, eles querem resultados. É hora de acelerar a operação. Faltam apenas 3 semanas para o passeio anual dos Mongols até Laughlin, em Nevada. Billy Quinn e o agente John Ciccone acreditam que se Quinn conseguir um convite para ir a Nevada, os membros da gangue podem se abrir com ele. Ciccone me disse que a gente tinha de conseguir esse convite em Laughlin. A gente precisava ir a Laughlin. Billy Quinn escolhe o Mongol Rocky para se aproximar. Eu precisava descobrir um ponto fraco. Racing era bruto demais. E Rocky era o cara. Ele faz sua jogada no bar. Eu joguei sinuca com Rocky, paguei bebida pra ele, participei de algumas brigas na frente dele. Rocky gostou. Aí eu falei, ei, Rocky, você vai pra Laughlin? E ele olhou pra mim e disse, eu vou. E você vai? Eu disse, eu gostaria, mas eu não tenho ninguém pra acompanhar. E ele olhou pra mim e disse, vamos lá, vem com a gente. É o bilhete de entrada que Quinn estava procurando. Eu não acreditei. Que progresso enorme foi aquele. Eu não vi a hora de encontrar com Ciccone e falar, adivinha,
Recebi um convite para ir com os Mongols para Laughlin. No terceiro fim de semana de abril de 1998, depois de quase 4 meses trabalhando no caso, Billy Quinn viaja de moto com os Mongols para Laughlin, em Nevada. O agente John Ciccone e uma equipe de retaguarda seguem Quinn e a gangue numa van sem identificação. Eles tentam não chegar perto demais. Ainda é muito cedo para Quinn usar escuta. Os Mongols ainda não confiam plenamente nele. Por enquanto, a equipe de retaguarda e os relatos que Quinn vai escrever mais tarde serão as provas de crimes que a gangue vem a cometer. A tarefa de Ciccone é não deixar que Quinn fique sozinho por muito tempo. Reconstituição. Em Laughlin, Billy divide o quarto do hotel com Rocky e sua esposa. O casal se prepara para ir a uma festa e, de repente, a vida dupla de Billy Quinn é mais uma vez colocada à prova. Rocky abre um saco plástico contendo cristais de metanfetamina. Ele usa uma faca para separar a droga em 2 fileiras. Depois de separar com a faca, ele encostou a droga na minha cara e perguntou: "Essa fileira é muito para você, Billy?" Eu olhei para a faca, olhei para a fileira e senti que as minhas orelhas começaram a ferver. Rocky sabe que os agentes federais são proibidos de consumir drogas, mesmo quando atuam como infiltrados numa investigação. É um teste. E se Billy Quinn quer que a operação continue, precisa pensar rápido. O agente da ATF, Billy Quinn, infiltrou-se entre os Mongols para conseguir provas de seus crimes, mas está em sérios apuros. Na ponta da faca, o Mongol Rocky Martinez força Quinn a consumir cristal de metanfetamina. Mas ele sabe que consumir a droga significa o fim da investigação, e não consumir pode significar o seu fim. Billy Quinn olha para a fileira de droga que está na mesa. Ele precisa fazer alguma coisa. Então caminha até a mesa e fica de costas para Rocky e sua esposa. Eu fiquei entre eles e a droga. Aí eu me abaixei, cobri com a mão, fingi que... Aí eu disse: "Nossa, essa é demais, cara!" O truque funciona. Rocky comemora espalhando a todos os Mongols que Quinn é de confiança. Ao passar pelo teste, Billy Quinn é considerado pelos Mongols como companheiro oficial da gangue, o primeiro dos 3 passos para se tornar um membro efetivo dos Mongols. Mas ganhar a confiança de Rocky foi apenas um de muitos obstáculos. Depois de Laughlin, Billy Quinn se aventura no Tony's Hofbrau, na zona leste de Los Angeles, outro local apreciado pelos Mongols. Lá ele conhece outro Mongol, Red Dog Jarvis. Billy acredita que já conquistou sua reputação como companheiro e se aproxima. Eu me aproximei dele, ele me deu a mão. A primeira coisa que ele me perguntou foi se eu conhecia uma garota chamada Sue. Quando ele me disse isso, eu senti que meu corpo todo começou a tremer. Logo, Quinn se dá conta de que corria entre os Mongols o boato de que uma mulher chamada Sue havia infiltrado um policial na gangue. Eu disse que conhecia Sue, mas que não sabia nada sobre ela, além do que qualquer outra pessoa ali. Perguntei se ela tinha criado algum problema, e aí ele olhou pra mim e disse: "Se tu criar algum problema, cara, eu corto tua garganta." Billy Quinn garante que os Mongols não terão nenhum problema e sai para jogar sinuca. Mas Red Dog e sua suspeita continuarão a assombrá-lo. Memorial Day, 1998. Quase 5 meses de investigação. Domingo Alvarez, presidente da sede de San Fernando Valley, convida Quinn a participar do passeio anual de 100 quilômetros até Simi Valley. Os Mongols cruzam as cidades e ninguém se atreve a impedi-los. Eles ignoram os sinais vermelhos e os limites de velocidade.
O agente Quinn sente a irmandade dos Mongols e se encanta. Andar de moto no meio de centenas de motoqueiros e atravessar uma porção de cidades é uma sensação incrível. Todas aquelas motos potentes, barulhentas. Eu não sei como explicar isso de outro jeito. Tenho certeza de que ele sentiu medo, mas era muita adrenalina. Era como se ele tivesse voltado ao Vietnã. Ele começou a tomar gosto e eu acho que foi por isso que trabalhou tão bem. Quando chegam a County Park, em Simi Valley, é hora de comemorar. Os Mongols tiram fotos, bebem muito e falam abertamente das motos roubadas na frente de Quinn. Numa estranha reviravolta, os Mongols pedem a Billy para filmar e tirar fotos, que mais tarde seriam usadas como prova contra eles. Quinn ainda não pode se arriscar a usar escuta para gravar as conversas, mas é um policial testemunhando crimes e, mais tarde, poderá declarar o que viu no tribunal. Então, domingo, o presidente da sede e um mongol chamado Buckethead Kramer começam a falar de armas ilegais. Eu ouvi Buckethead ou domingo, um dos dois falando, as armas chegaram. Aí, pessoal, os brinquedos chegaram. Buckethead foi até o carro, puxou o banco da frente e começou a tirar as armas. Armas automáticas, pistolas, esse tipo de coisas. E começou a passar para os outros caras. Depois de quase 5 meses infiltrado, é a recompensa de Quinn. A prova de que os Mongols usam drogas e armas ilegais. Foi uma grande conquista. Eu me senti muito bem. Eu sabia que os procuradores iam gostar também. Mas a alegria de Billy dura pouco. Um policial em patrulha de rotina entra no parque onde os Mongols estão festejando. Um grupo de 6 a 8 Mongols se escondeu atrás de uma árvore e eles disseram que iam matar o policial. Se os Mongols agirem, Quinn sabe que serão 2 policiais contra dezenas de marginais. A primeira coisa que eu pensei foi, vou ficar do lado dele. Vou ficar com o policial, mesmo sabendo que eu posso morrer com ele. Bem-vindo a Simi Valley. Memorial Day, 1998. O agente infiltrado Billy Quinn participa de uma festa com os Mongols num parque municipal em Simi Valley, na Califórnia. Mas a alegria acaba quando um policial numa patrulha de rotina dirige lentamente entre os membros da gangue. Na frente de Quinn, Mongols armados dizem que matarão o policial se ele sair do carro. Se ele sair do carro, podem atirar. Quinn sabe que não pode permitir que isso aconteça sem ajudar o policial. Felizmente, ele não para o carro. Se descobrissem que eu era um agente da ATF, eles teriam me matado. É uma triste demonstração da realidade para Billy Quinn. Ele viu com que rapidez os Mongols decidem matar. No verão de 1998, Billy Quinn se sente pressionado pelos Mongols, por seus superiores na ATF e por sua família. Os Mongols exigem que Billy passe cada vez mais tempo com a gangue. Ele raramente vê os 2 filhos pequenos e a namorada. Ficar longe da família, ficar ali, conviver de perto com bandidos. Você se sente isolado. É uma pressão muito forte. A ATF mantém Billy Quinn num apartamento secreto. É equipado com câmeras de segurança e microfones para documentar as conversas com os Mongols. Mas morar aqui está piorando ainda mais o seu relacionamento com a família. Eu não podia trazer os meus filhos para cá. E quanto mais eu me dedicava a essa operação secreta, mais tempo eu passava aqui. Sem dúvida, foi o começo do fim do meu relacionamento com os meus filhos. Quinn se divorciou da mãe de seus filhos 10 anos antes da Operação Ivan. Eles moravam com ela em um local próximo. Mas Quinn está proibido de explicar por que os visita tão pouco. Era de cortar o coração quando eu falava para os meus filhos que eu ia me encontrar com eles e eu acabava não indo. Ele descobre que o rigor do trabalho de infiltrado pode envenenar um relacionamento.
E a pressão para se ajustar aos Mongols se intensifica. A posição de Billy como companheiro o coloca na escala mais baixa da hierarquia. Mas com 6 meses de investigação, o presidente da sede de San Fernando Valley finalmente dá uma oportunidade a Quinn. O Domingo chegou pilotando a moto dele e estava vestido de preto e usava uma jaqueta com uma moto estampada nas costas. Ele desceu da moto, jogou a jaqueta para mim e disse que eu tinha potencial. Quinn se torna membro potencial da gangue de marginais. Está a um passo de se tornar membro efetivo dos Mongols. Eu fiquei muito animado. Eu fiquei empolgado porque foi um enorme progresso. Estavam meio desesperados para atrair gente em San Fernando Valley. Precisavam de mais membros nas gangues. Mas logo Quinn descobre que ainda tem muito a provar. Os Mongols insistem que ele preencha um formulário de 3 páginas. Quinn também terá seu passado submetido a intenso exame por um investigador particular, que por acaso é ex-policial. Os formulários que pediram para eu preencher incluíam os amigos, conhecidos do trabalho, a família, tias, tios. Eles queriam saber tudo. Quinn se pergunta se conseguirá encobrir sua identidade antes que os Mongols descubram quem ele é. Ele agora está a um passo de se tornar membro efetivo dos Mongols. Mas só conseguirá se sua falsa identidade como Billy St. John passar pelo exame de um profissional. Reconstituição. Agora, John Ciccone e os agentes que dão cobertura no quartel-general ajudam a prosseguir com o resto da história. Tinha agentes da ATF em todo o país atendendo o telefone, fingindo ser primos, irmãos, até ex-patrões, tudo que tinha naquele formulário. Foi tudo encenado. Mas dará certo. Durante semanas, Billy sofre pensando o que os Mongols vão descobrir e quando. Todo dia, quando eu chegava, eu olhava na cara dos Mongols para ver se alguma coisa tinha mudado. Se olhavam para mim com ar de reprovação. No verão de 1998, a hora da verdade chega a Quinn durante uma festa numa casa nas colinas, perto de Turunga. Ele é avisado de que Domingo quer falar com ele. Domingo se aproximou, pôs a mão no meu ombro e perguntou se eu sabia quem estava lá. Falei que não, e ele disse que era o investigador particular. Quinn espera o pior. Ele sabe que com um profissional, tudo pode acontecer. A primeira coisa que eu pensei é que eles tinham me chamado porque descobriram quem eu era. Domingo diz a Quinn que há um problema no formulário. Ele disse que a minha carteira de motorista não incluía pilotar motocicleta. Quinn fica aliviado, mas sabe que eles continuam investigando. Não era brincadeira. Eles queriam mesmo descobrir quem era eu. Em 6 meses de Operação Ivan, as provas que Billy Quinn consegue do envolvimento dos Mongols com drogas, armas e motos roubadas não param de crescer. Nós tínhamos feito tudo o que dissemos que íamos fazer naquela altura. Mas ainda não é o suficiente. Depois de questionar Quinn e o agente John Ciccone sobre os riscos da investigação e do custo de $700 mil da operação, os responsáveis locais da ATF comunicam que vão encerrar a investigação. Eu me senti enojado. Sem mais nem menos, eles disseram que iam encerrar a operação. Foi humilhante, para dizer o mínimo. O procurador federal Jerry Friedberg é um grande incentivador de Billy Quinn e faz o que pode para levar a investigação adiante. Não foi uma decisão fácil para a diretoria da ATF, mas eles acabaram seguindo com a investigação. Eles tomaram a decisão certa. Enquanto a investigação prossegue, mais de 100 Mongols de várias partes do sul da Califórnia fazem um passeio no fim de semana até o Arizona para inaugurar mais uma sede da gangue. Billy Quinn é convidado a ir com eles.
Os Mongols passam o dia festejando na casa de um influente morador de Scottsdale, que por acaso é o presidente da nova sede dos Mongols no Arizona. Quando Quinn se aproxima de uma das mesas, encontra um grupo de Mongols sentados em volta de uma caixa cheia de armas de fogo. Havia muitas armas, de pistolas a fuzis automáticos, até submetralhadoras Mac-10. É um arsenal potente. A maior parte é de armas roubadas, que agora fazem parte do arsenal dos Mongols. Os Mongols de San Fernando discutem planos para levar as armas a Los Angeles. Billy sabe que esse tipo de prova pode levar os Mongols a passar vários anos na prisão. Bem, era tudo que o pessoal da ATF queria. Uma gangue de motoqueiros carregando armas. Melhor que isso era impossível. Depois de festejar durante horas, a gangue inicia a viagem de volta a Los Angeles. 2 Mongols, A.K. Jimenez e Cowboy Vega, seguem o comboio da gangue carregando as armas na traseira de uma caminhonete. No caminho para Los Angeles, A.K. e Cowboy são parados pela polícia. Eles vasculham a caminhonete e encontram as armas. Billy Quinn perde sua maior jogada para a polícia local. E o que é pior, a investigação fica prejudicada. A prova das armas não é levada ao tribunal. Agora, Quinn precisa descobrir um meio de readmitir a prova. Billy Quinn e a ATF decidem usar o velho truque da conversa gravada. Eles instalam um gravador de última geração embaixo da tampa do capô do carro de Quinn. O Mustang vermelho de Quinn é o veículo perfeito para a armação. Ele só precisa fazer com que A.K. e Cowboy conversem sobre armas roubadas no carro. Eu fiz o Cowboy e o A.K. falarem sobre as armas que eles carregaram na caminhonete. É o tipo de prova que a promotoria precisa para ressuscitar o caso das armas. O processo teria muito mais consistência se mostrássemos as conversas gravadas, sabe? Não haveria dúvida do que disseram. Billy Quinn está infiltrado na gangue há 8 meses. Está conseguindo ótimos resultados, mas começa a se envolver demais. Quando eu me separei da minha família, dos meus amigos e dos colegas, eu me senti muito isolado. E as únicas pessoas com quem eu conversava eram os Mongols. Era a minha válvula de escape. Nós acabamos ficando amigos. Mas Billy não é um deles e nunca será. Numa manhã de setembro, em um lugar distante, Billy Quinn se junta a meia dúzia de Mongols para praticar tiro ao alvo. O local é tão afastado que sua equipe de apoio não consegue segui-lo. De repente, ele se vê frente a frente com um Mongol que sempre suspeitou dele. Red Dog Jarvis. O passado investigado de Billy e sua lealdade mantiveram Red Dog calado por um tempo. Mas quando ele se aproxima, Billy desconfia de uma armadilha. Red Dog sabia o tempo todo. Ele queria acabar com Billy Quinn. Red Dog se aproximou e perguntou quanto tempo eu tinha frequentado a academia de polícia. Eu respondi, Red Dog, nunca fui nessa academia. Aí ele me olhou e disse, pra que você contou que a gente vinha aqui hoje? Desta vez, Billy se vê completamente sozinho. Red Dog puxou o revólver, encostou na minha cabeça e disse, então, se eu enfiar uma bala na tua nuca, ninguém vai saber onde te encontrar, eu tô certo? E continuou, quer saber? Vai pra lá e começa a montar os alvos, Billy. A cada passo, ele sabe que há uma arma apontada para sua cabeça. Eu comecei a pensar uma porção de coisas. Ele vai te dar um tiro na cabeça já já, cara. Quando eu estava voltando pro lugar onde o Red Dog estava, ele levantou a arma e pá, deixou ela passar. Eu senti a bala passar de raspão na minha cara. É uma situação muito arriscada. E Quinn sabe que os Mongols podem matá-lo se descobrirem sua verdadeira identidade. Se eu descobrir que é policial, desgraçado.
Eu te mato. Ele mal consegue encarar Red Dog de novo. Red Dog sabia, mas não podia provar. Meados de outubro de 1998. Billy está infiltrado há 9 meses. Finalmente, os promotores públicos reconhecem seus esforços. Está chegando, saiam da frente, saiam da frente. Os Mongols também estão satisfeitos com ele. Numa cerimônia surpresa, eles recompensam o agente infiltrado com o prêmio máximo. Me puseram num círculo, eu fiquei de frente pro chefão da gangue. Ele olhou pra mim, pegou uma faixa de membro efetivo dos Mongols e aí jogou pra mim. Eu agarrei a faixa e soltei um grito. Yeah! Consegui! Consegui! Aí todo mundo começou a gritar. Quinn acaba de ser aceito numa das mais violentas gangues de motociclistas. Ele é o primeiro agente infiltrado a se tornar membro efetivo dos Mongols. Ele está eufórico. Mas por quê? Na hora eu não sabia direito se eu estava feliz porque eu era um agente da ATF, porque eu ganhei deles no território deles, porque eu me tornei membro efetivo dos Mongols, ou eu estava feliz por ter me tornado membro efetivo por mérito próprio. Ninguém me ajudou, fiz tudo sozinho. Eu passei por todos os testes que fizeram comigo. Eu estava feliz. E aí comemorei, sim. Algumas semanas depois de se tornar membro efetivo da gangue, Billy Quinn recebe a posição de secretário-tesoureiro da sede de San Fernando Valley. É mais um feito extraordinário de Quinn. Sem saber, os Mongols estão entregando uma prova decisiva. Eu consegui, me tornei funcionário. E eles me entregaram os livros. Nós tiramos cópias de todos eles. E descobrimos que BIP queria dizer arma. E eles venderam muitos bips a muita gente por aí. Tava tudo lá. Foi inacreditável. Eles não admitem que baixaram a guarda, mas ele conseguiu. Digamos que chegou lá. Mas não devia. Como membro efetivo dos Mongols e funcionário da sede, Billy Quinn sabe que está na hora de avançar nas investigações. Agora que confiam nele, Billy pode usar escuta sem medo de ser revistado pelos Mongols. Depois que eu fui aceito como membro efetivo, eu não fui mais tratado como inimigo. Eu era tratado como irmão. Billy se prepara para gravar mais conversas e reunir provas contra os Mongols. No final de uma noite de sábado, Domingo Alvarez aparece no apartamento de Billy Quinn, procurando um lugar para se esconder. Ele diz ao Billy que pode ter matado um homem numa briga de bar. A polícia está atrás dele e Billy Quinn registra tudo em vídeo. If we just hadn't beat him so bad, it would have been a little better. They probably wouldn't be looking for us as hard. Ele tinha escapado da condenação por 2 agressões antes dessa. E tinha certeza de que ia escapar outra vez. E eu pensava, as câmeras estão gravando, o cara continua falando que dessa vez você não escapa. Então, em novembro, um homem chamado Daniel Herrera é agredido e morto por um bando de Mongols. Herrera havia cometido a imprudência de insultar os Mongols neste bar em Commerce, na Califórnia. Ele conseguiu fugir do bar. Chegou até mais ou menos aqui, onde os Mongols cercaram ele e bateram nele de novo. Um deles chegou e enfiou uma faca nas costas do cara. A ATF suspeita de um Mongol chamado Panhead Gutierrez. Billy Quinn se prepara para conseguir a confissão de Panhead. Ele entrou no carro comigo e eu liguei o gravador. Aí eu disse, quando você enfiou a faca, eu fiquei orgulhoso de você. Aí ele disse, eu resolvi o problema, fiz o que precisava ser feito. Ele confessou o crime e eu gravei tudo. É mais um momento crucial do caso e levará a uma das principais condenações. Janeiro de 2000. Billy Quinn está trabalhando como infiltrado na Operação Ivan há 2 anos. Mas agora, o agente da ATF não tem mais nenhum contato com os 2 filhos. Minha vida pessoal acabou. Precisei esquecer. Billy Quinn está cada vez mais parecido com um Mongol. Ele se questiona sobre suas prioridades.
Foi difícil ficar aqui, ficar curtindo a vida com aquele pessoal, sabendo o tempo todo que eu ia trair e colocar os caras na cadeia. Billy está exausto e tem motivo para acreditar que sua sorte está acabando. Ele encontra os Mongols em toda parte, até quando vai se encontrar com seu amigo da ATF. Eu cruzava com os caras quando ia me encontrar com John Ciccone em lugares que eu jamais pensei que eles frequentassem. Era muito perigoso. Eu sabia que era só uma questão de tempo. Eles iam descobrir, eu estava sentindo. No final, é Billy quem encerra a operação secreta, não os chefes da ATF. Procurei John Ciccone quando a operação completou 2 anos e pedi para parar. Eu não aguentava mais. No começo da manhã de 19 de maio de 2000, o centro de comando da ATF em Los Angeles trabalha a todo vapor. Os oficiais da ATF se preparam para as prisões. O agente Billy Quinn ajuda nos detalhes finais. O seu longo trabalho como infiltrado finalmente chega ao fim. Simultaneamente, centenas de agentes da ATF espalhados pelo país e a polícia de Los Angeles invadem residências de Mongols em 4 estados. A primeira manchete anuncia 42 presos em batida contra a gangue de motociclistas. A ATF apreende 70 armas ilegais, explosivos, 17 motocicletas roubadas, drogas e dinheiro. No final da operação, o trabalho de Billy Quinn resulta em 54 processos contra os Mongols e 53 condenações. Até o ex-presidente nacional dos Mongols admira a coragem de Billy Quinn. O cara precisa ter muito peito para se meter numa situação como essa. Afinal, ele entrou no grupo sabendo que era policial e que também poderia ser morto a qualquer momento. Mas a satisfação que ele esperava sentir ao levar os Mongols ao tribunal é ilusória. Quando a investigação termina, a namorada briga com ele. E pior ainda, o relacionamento com os filhos parece ter chegado ao fim. Valeu a pena para a ATF, mas não valeu para o Billy Quinn. Sabe, eu abri mão de muita coisa. A maior parte dos Mongols de São Fernando Valley, incluindo Red Dog Jarvis, Domingo Alvarez, Rancid Clayton e Rocky Martinez, cumpriu a pena e saiu em liberdade. Atualmente, Panhead Gutierrez é o único Mongol ainda sob custódia cumprindo pena por assassinato. Isso significa que Billy Quinn está cumprindo sua própria prisão perpétua, condenado a viver o resto da vida sob ameaça de retaliação por parte dos Mongols. Bem, qualquer Mongol se sentiria honrado se metesse uma bala em mim e escapasse ileso. Para enfrentar essa ameaça iminente, Billy comprou um avião particular e o usa como principal meio de transporte para viajar pelo país. Eu entro no meu avião e viajo de um lado para o outro. Ele não está no sistema. Ninguém sabe onde estou indo. Isso é importante para mim. Eu posso aterrissar em qualquer aeroporto do país. É muito mais seguro. Mas a pior sequela de todas foi o fim do relacionamento com os filhos. Olha, eu não imaginava que as coisas acabariam assim, mas foi o que aconteceu, e é por isso que eu digo que jamais faria de novo. Eu preferia manter o relacionamento com os meus filhos do que mandar 54 bandidos para cadeia. Mas no final, ele não é o único que precisa viver atento. Quinn mostrou aos Mongols que eles são vulneráveis. Isso é muito importante. Eles não podem andar para lá e para cá fazendo o que querem e achando que vão permanecer impunes. Não podem, porque pode haver outro Billy Quinn infiltrado na organização. Versão brasileira Vox Mundi. Quase 5 meses de investigação.
Domingo Alvarez, presidente da sede de São Fernando Valley, convida Quinn a participar do passeio anual de 100 quilômetros até Simi Valley. Os Mongols cruzam as cidades e ninguém se atreve a impedi-los. Eles ignoram os sinais vermelhos e os limites de velocidade. O agente Quinn sente a irmandade dos Mongols e se encanta. Andar de moto no meio de centenas de motoqueiros e atravessar uma porção de cidades é uma sensação incrível. Todas aquelas motos potentes, barulhentas. Eu não sei como explicar isso de outro jeito. Tenho certeza de que ele sentiu medo, mas era muita adrenalina. Era como se ele tivesse voltado ao Vietnã. Ele começou a tomar gosto e eu acho que foi por isso que trabalhou tão bem. Quando chegam a County Park, em Simi Valley, é hora de comemorar. Os Mongols tiram fotos, bebem muito e falam abertamente das motos roubadas na frente de Quinn. Numa estranha reviravolta, os Mongols pedem a Billy para filmar e tirar fotos, que mais tarde seriam usadas como prova contra eles. Quinn ainda não pode se arriscar a usar escuta para gravar as conversas, mas é um policial testemunhando crimes e, mais tarde, poderá declarar o que viu no tribunal. Então, domingo, o presidente da sede e um mongol chamado Buckethead Kramer começam a falar de armas ilegais. Eu ouvi Buckethead ou Domingo, um dos dois falando, as armas chegaram. Aí, pessoal, os brinquedos chegaram. Buckethead foi até o carro, puxou o banco da frente e começou a tirar as armas. Armas automáticas, pistolas, esse tipo de coisas. E começou a passar para os outros caras. Depois de quase 5 meses infiltrado, é a recompensa de Quinn. A prova de que os Mongols usam drogas e armas ilegais. Foi uma grande conquista. Eu me senti muito bem. Eu sabia que os procuradores iam gostar também. Mas a alegria de Billy dura pouco. Um policial em patrulha de rotina entra no parque onde os Mongols estão festejando. Um grupo de 6 a 8 Mongols se escondeu atrás de uma árvore e eles disseram que iam matar o policial. Se os Mongols agirem, Quinn sabe que serão 2 policiais contra dezenas de marginais. A primeira coisa que eu pensei foi, vou ficar do lado dele. Vou ficar com o policial, mesmo sabendo que eu posso morrer com ele. Bem-vindo a Simi Valley. Tava lá. Falei que não, e ele disse que era o investigador particular. Quinn espera o pior. Ele sabe que com um profissional, tudo pode acontecer. A primeira coisa que eu pensei é que eles tinham me chamado porque descobriram quem eu era. Domingo diz a Quinn que há um problema no formulário. Ele disse que a minha carteira de motorista não incluía pilotar motocicleta. Quinn fica aliviado, mas sabe que eles continuam investigando. Não era brincadeira. Eles queriam mesmo descobrir quem era eu. Em 6 meses de Operação Ivan, as provas que Billy Quinn consegue do envolvimento dos Mongols com drogas, armas e motos roubadas não param de crescer. Nós tínhamos feito tudo o que dissemos que íamos fazer naquela altura. Mas ainda não é o suficiente. Depois de questionar Quinn e o agente John Ciccone sobre os riscos da investigação e do custo de $700 mil da operação, os responsáveis locais da ATF comunicam que vão encerrar a investigação. Eu me senti enojado. Sem mais nem menos, eles disseram que iam encerrar a operação. Foi humilhante, para dizer o mínimo. O procurador federal Jerry Friedberg é um grande incentivador de Billy Quinn e faz o que pode para levar a investigação adiante. Não foi uma decisão fácil para a diretoria da ATF, mas eles acabaram seguindo com a investigação. Eles tomaram a decisão certa.
Enquanto a investigação prossegue, mais de 100 mongols de várias partes do sul da Califórnia fazem um passeio no fim de semana até o Arizona para inaugurar mais uma sede da gangue. Billy Quinn é convidado a ir com eles. Os mongols passam o dia festejando na casa de um influente morador de Scottsdale, que por acaso é o presidente da nova sede dos mongols no Arizona. Quando Quinn se aproxima de uma das mesas, encontra um grupo de mongols sentados em volta de uma caixa cheia de armas de fogo. Havia muitas armas. De pistolas a fuzis automáticos, até submetralhadoras Mac-10. É um arsenal potente. A maior parte é de armas roubadas, que agora fazem parte do arsenal dos mongols. Os mongols de San Fernando discutem planos para levar as armas a Los Angeles. Billy sabe que esse tipo de prova pode levar os mongols a passar vários anos na prisão. Explosivos, 17 motocicletas roubadas, drogas e dinheiro. No final da operação, o trabalho de Billy Quinn resulta em 54 processos contra os mongols e 53 condenações. Até o ex-presidente nacional dos mongols admira a coragem de Billy Quinn. O cara precisa ter muito peito para se meter numa situação como essa. Afinal, ele entrou no grupo sabendo que era policial e que também poderia ser morto a qualquer momento. Mas a satisfação que ele esperava sentir ao levar os mongols ao tribunal é ilusória. Quando a investigação termina, a namorada briga com ele. E pior ainda, o relacionamento com os filhos parece ter chegado ao fim. Valeu a pena para a TF, mas não valeu para o Billy Quinn. Sabe, eu abri mão de muita coisa. A maior parte dos mongols de São Fernando Valley, incluindo Red Dog Jarvis, Domingo Alvarez, Rancid Clayton e Rocky Martinez, cumpriu a pena e saiu em liberdade. Atualmente, Panhead Gutierrez é o único mongol ainda sob custódia cumprindo pena por assassinato. Isso significa que Billy Quinn está cumprindo sua própria prisão perpétua, condenado a viver o resto da vida sob ameaça de retaliação por parte dos mongols. Bem, qualquer mongol se sentiria honrado se metesse uma bala em mim e escapasse ileso. Para enfrentar essa ameaça iminente, Billy comprou um avião particular e o usa como principal meio de transporte para viajar pelo país. Eu entro no meu avião e viajo de um lado para o outro. Ele não está no sistema. Ninguém sabe onde estou indo. Isso é importante para mim. Eu posso aterrissar em qualquer aeroporto do país. É muito mais seguro. Mas a pior sequela de todas foi o fim do relacionamento com os filhos. Olha, eu não imaginava que as coisas acabariam assim, mas foi o que aconteceu, e é por isso que eu digo que jamais faria de novo. Eu preferia manter um relacionamento com os meus filhos do que mandar 54 bandidos pra cadeia. Mas no final, ele não é o único que precisa viver atento. Quinn mostrou aos mongols que eles são vulneráveis. Isso é muito importante. Eles não podem andar pra lá e pra cá fazendo o que querem e achando que vão permanecer impunes. Não podem, porque pode haver outro Billy Quinn infiltrado na organização. Versão brasileira Vox Mundi. Dog de novo. Red Dog sabia, mas não podia provar. Meados de outubro de 1998. Billy está infiltrado há 9 meses. Finalmente, os promotores públicos reconhecem seus esforços. Está chegando, saiam da frente, saiam da frente. Os mongols também estão satisfeitos com ele. Numa cerimônia surpresa, eles recompensam o agente infiltrado com o prêmio máximo. Me puseram num círculo, eu fiquei de frente pro chefão da gangue. Ele olhou pra mim, pegou uma faixa de membro efetivo dos mongols e aí jogou pra mim. Eu agarrei a faixa e soltei um grito. Yeah! Consegui! Consegui! Ah! Aí todo mundo começou a gritar.
Quinn acaba de ser aceito numa das mais violentas gangues de motociclistas. Ele é o primeiro agente infiltrado a se tornar membro efetivo dos Mongols. Ele está eufórico. Mas por quê? Na hora eu não sabia direito se eu estava feliz porque eu era um agente da ATF, porque eu ganhei deles no território deles, porque eu me tornei membro efetivo dos Mongols, ou eu estava feliz por ter me tornado membro efetivo por mérito próprio. Ninguém me ajudou, fiz tudo sozinho. Eu passei por todos os testes que fizeram comigo. Eu estava feliz. E aí comemorei, sim. Algumas semanas depois de se tornar membro efetivo da gangue, Billy Quinn recebe a posição de secretário-tesoureiro da sede de San Fernando Valley. É mais um feito extraordinário de Quinn. Sem saber, os Mongols estão entregando uma prova decisiva. Eu consegui, me tornei funcionário, e eles me entregaram os livros. Nós tiramos cópias de todos eles. E descobrimos que bip queria dizer arma. E eles venderam muitos bips a muita gente por aí. Tava tudo lá. Foi inacreditável. Eles não admitem que baixaram a guarda, mas ele conseguiu. Digamos que chegou lá. Mas não devia. Como membro efetivo dos Mongols e funcionário da sede, Billy Quinn sabe que está na hora de avançar nas investigações. Agora que confiam nele, Billy pode usar escuta sem medo de ser revistado pelos Mongols. Depois que eu fui aceito como membro efetivo, eu não fui mais tratado como inimigo. Eu era tratado como irmão. Billy se prepara para gravar mais conversas e reunir provas contra os Mongols. No final de uma noite de sábado, Domingo Alvarez aparece no apartamento de Billy Quinn, procurando um lugar para se esconder. Olhou pra mim e disse, eu vou. E você vai? Eu disse, eu gostaria, mas eu não tenho ninguém para acompanhar. E ele olhou pra mim e disse, vamos lá, vem com a gente. É o bilhete de entrada que Quinn estava procurando. Eu não acreditei. Que progresso enorme foi aquele. Eu não vi a hora de encontrar com Ciccone e falar, adivinha? Recebi um convite para ir com os Mongols para Laughlin. No terceiro fim de semana de abril de 1998, depois de quase 4 meses trabalhando no caso, Billy Quinn viaja de moto com os Mongols para Laughlin, em Nevada. O agente John Ciccone e uma equipe de retaguarda seguem Quinn e a gangue numa van sem identificação. Eles tentam não chegar perto demais. Ainda é muito cedo para Quinn usar escuta. Os Mongols ainda não confiam plenamente nele. Por enquanto, a equipe de retaguarda e os relatos que Quinn vai escrever mais tarde serão as provas de crimes que a gangue vem a cometer. A tarefa de Ciccone é não deixar que Quinn fique sozinho por muito tempo. Reconstituição. Em Laughlin, Billy divide o quarto do hotel com Rocky e sua esposa. O casal se prepara para ir a uma festa e, de repente, a vida dupla de Billy Quinn é mais uma vez colocada à prova. Rocky abre um saco plástico contendo cristais de metanfetamina. Ele usa uma faca para separar a droga em 2 fileiras. Depois de separar com a faca, ele encostou a droga na minha cara e perguntou, essa fileira é muito para você, Billy? Eu olhei para a faca, olhei para a fileira e senti que as minhas orelhas começaram a ferver. Rocky sabe que os agentes federais são proibidos de consumir drogas, mesmo quando atuam como infiltrados numa investigação. É um teste. E se Billy Quinn quer que a operação continue, precisa pensar rápido. O agente da ATF, Billy Quinn, infiltrou-se entre os Mongols para conseguir provas de seus crimes, mas está em sérios apuros. Na ponta da faca, o Mongol Rocky Martinez força Quinn a consumir cristal de metanfetamina. Mas ele sabe que consumir a droga significa o fim da investigação, e não consumir pode significar o seu fim. Billy Quinn olha para a fileira de droga que está na mesa. Ele precisa fazer alguma coisa,
Então caminha até a mesa e fica de costas para Rocky e sua esposa. Eu fiquei entre eles e a droga. Aí eu me abaixei, cobri com a mão de uma árvore. E eles disseram que iam matar o policial. Se os Mongols agirem, Quinn sabe que serão 2 policiais contra dezenas de marginais. A primeira coisa que eu pensei foi, vou ficar do lado dele. Vou ficar com o policial, mesmo sabendo que eu posso morrer com ele. Bem-vindo a Simi Valley. Memorial Day, 1998. O agente infiltrado Billy Quinn participa de uma festa com os Mongols num parque municipal em Simi Valley, na Califórnia. Mas a alegria acaba quando um policial numa patrulha de rotina dirige lentamente entre os membros da gangue. Na frente de Quinn, Mongols armados dizem que matarão o policial se ele sair do carro. Se ele sair do carro, podem atirar. Quinn sabe que não pode permitir que isso aconteça sem ajudar o policial. Felizmente, ele não para o carro. Se descobrissem que eu era um agente da ATF, eles teriam me matado. É uma triste demonstração da realidade para Billy Quinn. Ele viu com que rapidez os Mongols decidem matar. No verão de 1998, Billy Quinn se sente pressionado pelos Mongols, por seus superiores na ATF e por sua família. Os Mongols exigem que Billy passe cada vez mais tempo com a gangue. Ele raramente vê os 2 filhos pequenos e a namorada. Ficar longe da família, ficar ali, conviver de perto com bandidos. Você se sente isolado. É uma pressão muito forte. A ATF mantém Billy Quinn num apartamento secreto. É equipado com câmeras de segurança e microfones para documentar as conversas com os Mongols. Mas morar aqui está piorando ainda mais o seu relacionamento com a família. Eu não podia trazer os meus filhos para cá. E quanto mais eu me dedicava a essa operação secreta, mais tempo eu passava aqui. Sem dúvida, foi o começo do fim do meu relacionamento com os meus filhos. Quinn se divorciou da mãe de seus filhos 10 anos antes da Operação Ivan. Eles moravam com ela em um local próximo. Mas Quinn está proibido de explicar por que os visita tão pouco. Era de cortar o coração quando eu falava para os meus filhos que eu ia me encontrar com eles e eu acabava não indo. Ele descobre que o rigor do trabalho de infiltrado pode envenenar um relacionamento. E a pressão para se ajustar aos Mongols se intensifica. A posição de Billy como companheiro o coloca na escala mais baixa da hierarquia. Mas com 6 meses de investigação, o presidente da sede de San Fernando Valley finalmente dá uma oportunidade a Quinn. O domingo chegou o piloto. O processo teria muito mais consistência se mostrássemos as conversas gravadas, sabe? Não haveria dúvida do que disseram. Billy Quinn está infiltrado na gangue há 8 meses. Está conseguindo ótimos resultados, mas começa a se envolver demais. Quando eu me separei da minha família, dos meus amigos e dos colegas, eu me senti muito isolado. E as únicas pessoas com quem eu conversava eram os Mongols. Era a minha válvula de escape. Nós acabamos ficando amigos. Mas Billy não é um deles e nunca será. Numa manhã de setembro, em um lugar distante, Billy Quinn se junta a meia dúzia de Mongols para praticar tiro ao alvo. O local é tão afastado que sua equipe de apoio não consegue segui-lo. De repente, ele se vê frente a frente com um Mongol que sempre suspeitou dele. Red Dog Jarvis. O passado investigado de Billy e sua lealdade mantiveram Red Dog calado por um tempo. Mas quando ele se aproxima, Billy desconfia de uma armadilha. Red Dog sabia o tempo todo. Ele queria acabar com Billy Quinn. Red Dog se aproximou e perguntou quanto tempo eu tinha frequentado a academia de polícia. Eu respondi, Red Dog, nunca fui nessa academia. Aí ele me olhou e disse, pra que você contou que a gente vinha aqui hoje? Desta vez, Billy se vê completamente sozinho. Red Dog puxou o revólver, encostou na minha cabeça e disse, então, se eu enfiar uma bala na tua nuca, ninguém vai saber onde te encontrar, tô certo? E continuou, quer saber?
Vai pra lá e começa a montar os alvos, Billy. A cada passo, ele sabe que há uma arma apontada para sua cabeça. Eu comecei a pensar uma porção de coisas. Ele vai te dar um tiro na cabeça já já, cara. Quando eu estava voltando pro lugar onde o Red Dog estava, ele levantou a arma e pá, deixou ela passar. Eu senti a bala passar de raspão na minha cara. É uma situação muito arriscada. E Quinn sabe que os Mongols podem matá-lo se descobrirem sua verdadeira identidade. Se eu descobrir que é policial, desgraçado, eu te mato. Ele mal consegue encarar Red Dog de novo. Red Dog sabia, mas não podia provar. Meados de outubro de 1998. Billy está infiltrado há 9 meses. Finalmente, os promotores públicos reconhecem seus esforços. Está chegando, saiam da frente, saiam da frente. Os Mongols também estão satisfeitos com ele. Numa cerimônia surpresa, eles recompensam o agente infiltrado com o prêmio máximo. Me puseram num círculo, eu fiquei entre eles e a droga. Aí eu me abaixei, cobri com a mão, fingi que... Aí eu disse, nossa, essa é demais, cara. O truque funciona. Rocky comemora espalhando a todos os Mongols que Quinn é de confiança. Ao passar pelo teste, Billy Quinn é considerado pelos Mongols como companheiro oficial da gangue, o primeiro dos 3 passos para se tornar um membro efetivo dos Mongols. Mas ganhar a confiança de Rocky foi apenas um de muitos obstáculos. Depois de Laughlin, Billy Quinn se aventura no Tony's Hofbrau, na zona leste de Los Angeles, outro local apreciado pelos Mongols. Lá ele conhece outro Mongol, Red Dog Jarvis. Billy acredita que já conquistou sua reputação como companheiro e se aproxima. Eu me aproximei dele, ele me deu a mão. A primeira coisa que ele me perguntou foi se eu conhecia uma garota chamada Sue. Quando ele me disse isso, eu senti que meu corpo todo começou a tremer. Logo, Quinn se dá conta de que corria entre os Mongols o boato de que uma mulher chamada Sue havia infiltrado um policial na gangue. Eu disse que conhecia Sue, mas que não sabia nada sobre ela além do que qualquer outra pessoa ali. Perguntei se ela tinha criado algum problema e aí ele olhou pra mim e disse: se tu criar algum problema, cara, eu corto tua garganta. Billy Quinn garante que os Mongols não terão nenhum problema e sai para jogar sinuca. Mas Red Dog e sua suspeita continuarão a assombrá-lo. Memorial Day, 1998. Quase 5 meses de investigação. Domingo Alvarez, presidente da sede de São Fernando Valley, convida Quinn a participar do passeio anual de 100 quilômetros até Simi Valley. Os Mongols cruzam as cidades e ninguém se atreve a impedi-los. Eles ignoram os sinais vermelhos e os limites de velocidade. O agente Quinn sente a irmandade dos Mongols e se encanta. Andar de moto no meio de centenas de motoqueiros e atravessar uma porção de cidades é uma sensação incrível. Todas aquelas motos potentes, barulhentas. Eu não sei como explicar isso de outro jeito. Tenho certeza de que ele sentiu medo, mas era muita adrenalina. Era como se ele tivesse voltado ao Vietnã. Ele começou a tomar gosto e eu acho que foi por isso... Meses de Operação Ivan, as provas que Billy Quinn consegue do envolvimento dos Mongols com drogas, armas e motos roubadas não param de crescer. Nós tínhamos feito tudo o que dissemos que íamos fazer naquela altura. Mas ainda não é o suficiente. Depois de questionar Quinn e o agente John Ciccone sobre os riscos da investigação e do custo de $700 mil da operação, os responsáveis locais da ATF comunicam que vão encerrar a investigação. Eu me senti enojado. Sem mais nem menos, eles disseram que iam encerrar a operação. Foi humilhante, para dizer o mínimo.
O procurador federal Jerry Friedberg é um grande incentivador de Billy Quinn e faz o que pode para levar a investigação adiante. Não foi uma decisão fácil para a diretoria da ATF, mas eles acabaram seguindo com a investigação. Eles tomaram a decisão certa. Enquanto a investigação prossegue, mais de 100 mongols de várias partes do sul da Califórnia fazem um passeio no fim de semana até o Arizona para inaugurar mais uma sede da gangue. Billy Quinn é convidado a ir com eles. Os mongols passam o dia festejando na casa de um influente morador de Scottsdale, que por acaso é o presidente da nova sede dos mongols no Arizona. Quando Quinn se aproxima de uma das mesas, encontra um grupo de mongols sentados em volta de uma caixa cheia de armas de fogo. Havia muitas armas. De pistolas a fuzis automáticos, até submetralhadoras Mac-10. É um arsenal potente. A maior parte é de armas roubadas, que agora fazem parte do arsenal dos mongols. Os mongols de San Fernando discutem planos para levar as armas a Los Angeles. Billy sabe que esse tipo de prova pode levar os mongols a passar vários anos na prisão. Bem, era tudo que o pessoal da ATF queria. Uma gangue de motoqueiros carregando armas. Melhor que isso era impossível. Depois de festejar durante horas, a gangue inicia a viagem de volta a Los Angeles. 2 mongols, A.K. Jimenez e Cowboy Vega, seguem o comboio da gangue carregando as armas na traseira de uma caminhonete. No caminho para Los Angeles, A.K. e Cowboy são parados pela polícia. Eles vasculham a caminhonete e encontram coisas e começou a passar para os outros caras. Depois de quase 5 meses infiltrado, é a recompensa de Quinn. A prova de que os mongols usam drogas e armas ilegais. Foi uma grande conquista. Eu me senti muito bem. Eu sabia que os procuradores iam gostar também. Mas a alegria de Billy dura pouco. Um policial em patrulha de rotina entra no parque onde os mongols estão festejando. Um grupo de 6 a 8 mongols se escondeu atrás de uma árvore e eles disseram que iam matar o policial. Se os mongols agirem, Quinn sabe que serão 2 policiais contra dezenas de marginais. A primeira coisa que eu pensei foi, vou ficar do lado dele. Vou ficar com o policial, mesmo sabendo que eu posso morrer com ele. Bem-vindo a Simi Valley. Memorial Day, 1998. O agente infiltrado Billy Quinn participa de uma festa com os mongols num parque municipal em Simi Valley, na Califórnia. Mas a alegria acaba quando um policial numa patrulha de rotina dirige lentamente entre os membros da gangue. Na frente de Quinn, mongols armados dizem que matarão o policial se ele sair do carro. Se ele sair do carro, podem atirar. Quinn sabe que não pode permitir que isso aconteça sem ajudar o policial. Felizmente, ele não para o carro. Se descobrissem que eu era um agente da ATF, eles teriam me matado. É uma triste demonstração da realidade para Billy Quinn. Ele viu com que rapidez os mongols decidem matar. No verão de 1998, Billy Quinn se sente pressionado pelos mongols, por seus superiores na ATF e por sua família. Os mongols exigem que Billy passe cada vez mais tempo com a gangue. Ele raramente vê os 2 filhos pequenos e a namorada. Ficar longe da família, ficar ali, conviver de perto com bandidos. Você se sente isolado. É uma pressão muito forte. A ATF mantém Billy Quinn num apartamento secreto. É equipado com câmeras de segurança e microfones para documentar as conversas com os mongols. Mas morar aqui está piorando ainda mais o seu relacionamento com a família. Eu não podia trazer os meus filhos para cá. E quanto mais eu me dedicava a essa operação secreta, mais tempo eu passava aqui.
Sem dúvida, foi o começo do fim do meu relacionamento com os meus filhos. Quinn se divorciou da mãe de seus filhos 10 anos antes da Operação Ivan. Eles moravam com ela em um local próximo. Mas Quinn está proibido de explicar por que os visita tão pouco. Era de cortar